Boa noite, Igreja Paz. Hoje eu vou falar um pouquinho de uma forma diferente esse devocional. Eu vou contar um testemunho que aconteceu, na minha vida. Como todo mundo, eu também tenho meus momentos com Deus. Eu também tenho meus momentos de batalha, de oração, de intercessão, e de conversa simples, onde eu exponho meus sentimentos, meus desejos. E isso me faz lembrar de uma entrevista que eu tive logo no começo da minha conversão com a pastora Denise. Onde nessa entrevista, ela me perguntou se eu fazia oração, se eu orava, se eu conversava com Deus. E eu falei que eu orava, que eu ouvia, que eu conversava com Deus. E ela me perguntou assim: você ouve o que ele fala? Na hora eu falei: nossa, que legal, que bacana ouvir Deus falando, Mas respondi: pastora, não escuto Deus me falar, não escuto nada. E ela então me falou: olha, então peça para ele. E peça para ele, quando falar, desenhar para você, para que você entenda o que ele deseja de você. Ok, saí dessa entrevista pensando como seria bacana poder ouvir a palavra, ouvir Deus respondendo as minhas perguntas, falando. Mas eu sempre pedi que ele desenhasse para mim, porque eu não sabia se eu teria, entendimento do que ele estava dizendo. E aí, por incrível que pareça, me perguntaram se eu podia vir falar, no devocional. Naquele momento eu falei: Jesus, eu estou com tanta coisa. Embora a gente esteja assim, num momento meio que isolado, meio que online, eu nunca trabalhei tanto, para a honra e glória do Senhor. E aí nós marcamos, foi tudo combinado, tudo resolvido, tudo falado, Só que na última hora as coisas mudaram. E na hora que mudaram, anteciparam, E eu fiquei sem direção, porque o meu tempo é pequeno, o meu tempo estava pequeno, Aí corri para Deus e falei: Senhor, e agora o que eu faço? E enchi o ouvido de Deus, enchi. De lamentação, de murmúrio, de reclamações, de vitimizações, E pedi para Deus, para que ele fosse muito rápido, porque eu precisava de uma palavra que tocasse o coração, porque eu não tinha tempo. Agora percebam, o que acontece? Naquele momento onde eu fui para Deus e eu pedi para ele, o que eu estava fazendo? Vendo as minhas circunstâncias, não a dele, Era o meu tempo. Era o meu tempo que eu estava preocupada, não com o tempo dele, E eu queria primeiro resolver as minhas coisas, e não as coisas dele, do reino dele, Aí passou um tempo, uns dias, E num domingo de manhã, depois das minhas orações, lá fui eu novamente, no ouvido de Deus, dizer das minhas lamentações, e o telefone toca. O telefone toca, domingo de manhã, eu acordo cedo, eu falei: Jesus, o que será isso agora? O que nós temos hoje, no domingo de manhã, por telefone? Eu falei: não vou atender. E uma vozinha falou: atenda. E eu atendi. A pessoa do outro lado me falou assim: bom dia, senhora pode ouvir uma palavra? Eu falei: mas quem está falando? Então, seu telefone, eu peguei aleatoriamente, ao acaso, e eu queria ler a palavra de Deus para você. Eu sei que algumas pessoas já receberam essa ligação, mas para mim, o valor dela era diferente. Nesse momento, eu entendi que Deus estava usando aquela situação, aquele contexto, para me falar: filha, olha, eu estou aqui. E olha, filha, eu estou no controle, filha. Então, ouve o que ele tem para te dizer. Na mesma hora eu falei assim: um momento, senhor, um momento só, o senhor pode falar a palavra. Peguei, anotei, e eu vou falar a palavra para vocês. Por sinal, eu vou falar de duas formas. Pela nova versão internacional, e por uma que eu também gosto muito, que ela tem uma forma diferente, que é a linguagem contemporânea. Mas eu vou primeiro falar na nova versão internacional, e esse versículo está em Tiago 1:13. Ele diz assim: quando alguém for tentado,
jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Eu parei, eu falei assim: Senhor, me perdoa. Eu sabia que esse versículo, ele estava querendo me dizer não só, olha, Deus é bom, né? Mas o capítulo inteiro de Tiago, ele fala assim, como que nós cristãos devemos nos portar diante das adversidades, como que nós temos que se manifestar, né? Diante dos momentos que nós passamos difíceis, né? E que eu estava vivendo, eu não estou vivendo dificuldades, mas que aquela minha dificuldade, aquele meu eguinho pequeno, meu ego tão frágil, né? Estava querendo mostrar, né? E ele começa o versículo, começa esse capítulo dizendo assim: alegrar com as dificuldades da vida, pois é a nossa fé que vai nos fazer preservar, perseverar em ações. Sem dúvidas, querido, parado ninguém faz nada, né? Então eu pergunto, eu me alegrei no Senhor quando me deram a oportunidade de vir até aqui falar a palavra dele? Não, eu murmurei, questionei meu tempinho pequeno, né? Eu busquei a fé e confiei nesse Deus, nesse Pai que me tem como filha? Não. Eu intimei, porque eu falei: Senhor, eu tenho pressa. Eu lamentei. Eu paralisei, porque eu fiquei sem o meu chão. Mas era o meu chão. Eu não fui buscar ações. E aí no livro de Tiago, quando fui ler, o que Tiago dizia, né? Ele fala assim: vamos encontrar grandes lições. Porque ele fala, né, que o verdadeiro cristão deve ter atitudes. Ele fala de uma forma clara, simples, focada, objetiva. E nos coloca que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, de todas as coisas também, Criador, né, nos ama. E no versículo 18 desse mesmo capítulo 1, ele diz assim: por sua decisão ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de que sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou, porque ele nos quer como o primeiro. Deus nos ama, e mesmo diante das minhas circunstâncias, ele me deu uma resposta. Ele usou um estranho, uma pessoa que eu nunca vi, e pelo telefone que me deu a palavra, essa que a gente está ouvindo agora. O Senhor é tremendo, né? Na versão contemporânea da Bíblia, a mensagem, olha como está escrito, o mesmo versículo, Tiago 1,13, ele fala assim, nessa passagem, nessa linguagem contemporânea: ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Quero deixar 2 versículos lindos de Tiago para vocês. Primeiro está em capítulo 1, 22, que diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. O que eu quero? O que eu entendi disso? Não adianta eu saber a palavra de fio a pavio. Não adianta eu ler a Bíblia o tempo inteiro, se eu não funcionar, né? Então ajam, movimentem-se, funcionem. Olhe para o seu irmão, veja que necessidade, o que eu posso fazer, de que jeito eu posso funcionar, né? E a segundo versículo que eu gostaria de deixar está em 2 Tiago, versículo 14. De que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? A fé legítima em Cristo Jesus sempre tem um resultado, que são as ações que demonstram a sua fé. Queridos, eu vou orar com vocês. Baixem seus olhos, abaixem sua cabeça, fechem seus olhos. Vamos orar. Senhor, eu venho pedir perdão, Pai,
por todas as vezes que desagradamos, Pai. Eu te louvo e te agradeço sempre pelas correções e bênçãos que tem derramado na vida de todos os teus filhos. Hoje, Pai, eu peço que o seu doce Espírito venha nos revestir do seu amor, da sua força e nos transforme a ter atitudes de fé, com ações de confiança no seu mover. E que possamos, Pai, acreditar que o Senhor é Deus, o Deus do impossível, o Deus da providência que traz dos céus, Pai. Cura, Pai, o corpo e a alma daqueles que precisam do teu socorro, Senhor. Nos ajuda a vestir a armadura do cristão e nos ensina a lutar o bom combate. Somos teus filhos amados e cremos que a vitória vem de ti. Nos proteja, Pai, de todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, que Ele esteja sempre presente na vida de vocês. E não esqueçam, hein? Se não escutarem, peça para Ele desenhar. Amém.